hoje eu quero falar para você sobre ser igreja. Hoje nós vamos falar sobre ser igreja. Hoje nós vamos falar a importância de ser igreja, qual o benefício de ser igreja, quais as vantagens de ser igreja. Vamos falar também se tem problemas ou não e o que nós podemos fazer para cada vez mais sermos uma igreja parecida com Cristo. Então, eu quero te convidar aí a você abrir a Bíblia em Efésios, nós vamos usar alguns versículos, em Efésios 2, de 13 a 21. Efésios 2, de 13 a 21. Para você que chegou agora, fique à vontade, boa noite, é muito bom ter você aqui no Culto Legacy Team, muito bom. Nós vamos ler agora Efésios 2, de 13 a 21. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmos um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e a paz também os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em espírito. Assim, já não sois estrangeiro e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus, muito obrigado por tudo, muito obrigado por essa palavra. Me usa como instrumento seu, para que vidas possam ser alcançadas, para que vidas possam ser transformadas, não por mim, Pai, mas pela tua presença. Vai, Pai, de encontro em cada casa, em cada coração, em cada lar, Pai, independente do horário e do momento que eles verem essa pregação, Pai, que a tua presença, Pai, possa falar no coração de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos falar agora sobre ser igreja. Eu comecei falando aqui sobre Efésios 2 de 13 a 21. E quando você fala o tema igreja, geralmente você já lembra esse espaço, estrutura, ambiente igreja. Você já lembra um ambiente meio triangular, com a cruz em cima. Talvez você, quando pedia para fazer, faça um desenho de uma igreja, você já fazia um triângulo, um quadrado primeiro, depois um triângulo e uma cruz em cima, porque esse era em si o modelo de igreja que você tinha na sua mente. Então, igreja em si, que num contexto histórico, igreja ela é traduzida por eclésia, significa eclésia, no grego e tal, que é o quê? Nada mais é do que chamado e fora, ou seja, o chamado para fora. Então, e também esse momento de reunião, esse momento de encontro com os irmãos. Então, a igreja em si não é um ambiente físico, não é um espaço físico. O espaço físico é onde a igreja se encontra, é onde essa eclésia se encontra, é onde os irmãos se encontram, é onde aqueles que encontraram com Cristo, igual nós cantamos na música, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. E quando você é atraído por Cristo, você encontra com Cristo, você é transformado e você entende que agora você ganha uma família. Então esse ambiente físico que nós chamamos de igreja, é o espaço onde há uma reunião, é o espaço onde os que são filhos de Deus se encontram. Mas eu sei que também nesse espaço onde, esse espaço físico, muitos também que não são filhos de Deus se encontram. Até porque, para ser filho de Deus, nós temos que entregar a nossa vida para Ele. Então é mais um motivo também que dentro desse espaço físico, como igreja, nós pregamos, nós falamos a verdade que liberta, para que você tenha um encontro com esse Deus e você possa fazer parte dessa família de Deus. E aí sim você se torna igreja, porque na igreja tem aqueles que são filhos de Deus, aqueles que fazem parte do corpo igreja, tem aqueles que são visitantes, aqueles que gostam de ir, tal, que são visitantes, mas não entregaram a vida para Deus, e tem aqueles que são simpatizantes do evangelho, acham muito legal, mas não querem um compromisso, não querem uma conversão real. Porque você só é igreja quando realmente você entrega a sua vida para Cristo e você faz parte do corpo de Cristo, que é o que nós vamos estar falando um pouquinho mais na frente. Então em Efésios 2, de 13 a 21, ele falou alguns pontos muito importantes, que foi o primeiro, é que ele nos fez um só, nos fez um só povo. Então através de Cristo, nós somos um só povo, através dele. Então ele trouxe a paz, ele pregou o evangelho da paz. O príncipe da paz veio e pregou a paz.
para que nós pudéssemos ser um, para que nós realmente pudéssemos ser um só povo, uma só nação. Ao mesmo tempo também Ele fez com que nós pudéssemos fazer parte da família dele. Porque por mais que Deus tenha esse anseio que nós façamos parte da sua família, só é possível entrar na família de Deus quando nós entregamos a nossa vida para Ele. Só é possível entrar na família de Deus quando realmente nós nos quebrantamos e nós nos convertemos e falamos, opa, o caminho que eu estava indo está errado, agora eu tenho que ir caminho contrário àquilo que eu estava indo. E eu me encontro com o Cristo, esse Cristo revelado, e esse Cristo grandioso que nós cantamos, Jesus, Jesus, esse Cristo muda a nossa vida por completo, esse Cristo nos transforma por completo. E quando nós somos transformados, nós ganhamos uma nova família. Um outro ponto é que nós fazemos parte de um só corpo, onde a cabeça é Cristo. Um só corpo onde Cristo é a cabeça. Um só corpo onde você que talvez que, nossa, mas eu quero ser a cabeça aqui nesse espaço. Não, porque Cristo é a cabeça. Um só corpo onde só tem espaço para ser glorificado é Cristo, porque Ele é a cabeça. Tudo que tem aqui se volta para Ele. Por mais que Ele te deu habilidades, dons e talentos, tudo se volta para Ele. Tudo vem dEle e vai para Ele. Porque para Ele toda a honra, toda a glória é sempre para Ele. Um outro ponto também é que Ele é a pedra angular. Jesus é a pedra angular e nós somos os tijolos. Esse Jesus que é a pedra angular, que sustenta todo o alicerce, faz com que nós agora, quando nos tornamos igrejas, somos tijolos. E esses tijolos, não sei se você já viu algum tijolo, às vezes tem uns que são um pouco diferentes que outro, às vezes para encaixar tem que dar uma quebrada para que ele se encaixe naquela quina, às vezes tem que partir um terço, um quarto, dependendo de como é. Não sei se você já fez obra, não sei se você já viu alguma construção, mas nesse momento de ser tijolo, aí você vê que nós também somos forjados como tijolos. Nós somos tratados para ser tijolos, porque os tijolos têm várias diferenças. Às vezes tem uma variação tão pequenininha, uma variação, não sei falar o formato da variação, mas ela tem uma variação tão pequena, que essa variação pequena faz com que o outro se adapte e assim vai se adaptando. E esses são os pontos que traz aqui em Efésios 2, de 13 a 21. E um dos primeiros pontos que eu quero falar sobre igreja, é que ser igreja é ser um, é ter unidade. E esses dias, eu ganhei muitas uvas. O Ralph e a mãe dele, Dona Marilene, eles têm pé de uva em casa, e eles me deram muitas uvas, eu ganhei assim, uva demais. E assim, para não estragar, eu falei, gente, eu tenho que fazer mais coisa, porque se eu não comer tudo, vai dar conta, eu não vou dar conta, e vai estragar. E a gente assim, fez bastante coisa, eu inventei suco, inventei polpa também, inventei tudo que você podia imaginar. E num determinado dia eu falei, gente, vou inventar uma geleia de uva aqui. E, gente, sério, ficou maravilhosa, ficou sensacional a geleia de uva. Mas o ponto que eu quero falar é o seguinte, quando eu estava lá, no fogão, mexendo na panela e etc e tal, todas as uvas, elas estavam ali dentro na panela, beleza, tinha os ingredientes, tinha açúcar ali e tal, para me mexer, um pouco de água, estava mexendo, mas aquelas uvas, elas começaram a se tornar uma só, não dava para saber mais que uva era, qual era a uva. Antes eu sabia, beleza, tem várias separações aqui, mas agora, quando virou a geleia, mudou tudo. Ficou aquele creme maravilhoso, ficou aquela consistência maravilhosa, aquele sabor maravilhoso. E eu não sabia mais separar qual era, não tinha mais como separar. Não tinha como voltar atrás do que tinha sido feito. E ao mesmo tempo, quando nós falamos igreja, por que eu lembrei dessa geleia? Porque quando nós falamos igreja é isso, nós somos um só. É unidade, é comunhão, é ser um. Então quando nós somos um só, não tem diferença, não tem separação. Porque nós somos um só em Cristo. Tem uma música que fala que é o seguinte, se somos de Cristo, cultivamos a unidade entre irmãos. Deixamos de lado as diferenças e segregações para que o mundo creia que o Pai o enviou. Sejamos um no amor. Porque realmente quando nós entendemos que nós somos um em Cristo, automaticamente as pessoas começam a ver Cristo através das nossas vidas, através da nossa unidade. Até porque ser um exige esforço, ser um exige dedicação, ser um exige entrega, ser um exige quebrantamento, ser um exige renúncia. Não é fácil, não é tipo assim, entrei na igreja hoje, é tudo mil maravilhas, entrei na igreja hoje, todo mundo vai falar comigo, eu vou ser amigo de todo mundo. Não, não é assim, gente. Não é assim, eu não posso mentir para você. Existem processos porque nós somos tratados. Dentro da igreja, sim, há espaço para erros, até porque no próprio discipulado com Cristo havia espaço para erros.
Porque dentro dos 12 nós tínhamos Judas que traiu Jesus. Tínhamos Pedro que negou Jesus. E às vezes nós chegamos para a igreja, ou às vezes você fala assim, não vou para a igreja agora porque eu tenho que me preparar, eu tenho que estar bem. Não, você tem que estar do jeito que está, você tem que vir para ter um encontro com o Cristo e Cristo te tratando. E através de cada membro, de cada tijolinho que tem aqui, de cada membro você vai sendo forjado, você vai sendo tratado, seu caráter vai sendo tratado, você vai sendo totalmente restaurado através das pessoas, porque Deus usa pessoas para abençoar pessoas, assim como Deus usa pessoas para moldar pessoas. E isso é muito importante. Então, quando nós falamos, esse momento de ser um é ter unidade. A igreja é uma só, até porque essa igreja que vai para o céu e não tem céus, é o céu. Nós vamos para um só céu, estar com um só Deus. Não tem vários céus e vários deuses, é um Deus só. Então, quando ele vir buscar a sua noiva, que é a igreja, essa noiva ela tem que estar preparada, e essa noiva ela tem que estar unida. Ela não pode estar separada. Ela não pode estar, não, aqui é um grupo X, é um grupo Y, não tem como. Por mais que hoje ainda tem várias placas de igreja, e cada um se sente bem onde se sente pertencente, glória a Deus por isso. Mas todas as igrejas, independente de placa, vão para o mesmo lugar. Lembrando, todas as igrejas que pregam a verdade. Igreja, eu estou falando, todas as instituições de CNPJ, né, esse ambiente, que pregam a verdade, que falam a verdade, que mostram o Cristo que liberta, estaremos todos juntos. Porque essa igreja também é você não aceitar que pregue a mentira, mas que pregue a verdade que liberta. Porque se você é igreja, e a igreja é uma família, é uma só, e ao mesmo tempo é Cristo que é a cabeça, é inaceitável você aceitar heresias circularem, é inaceitável você aceitar as heresias serem propagadas, e você como igreja deixar e fortalecer essas heresias circulando. É inaceitável isso, porque você é igreja. E como corpo, se esse corpo está com problema, se esse corpo, que nós vamos falar mais para frente, mas se ele está com problema, opa, você precisa estar atento a isso. Um outro ponto é em Atos, tanto Atos 4, 32, 34 e Atos 2, 42, eu vou ler o 2, 42, fala o seguinte: como viviam os convertidos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia um temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre toda a medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unanimemente no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, tanto em Atos 4, 32 a 34, como em Atos 2, 42, eu li um pouquinho a mais ainda, fala sobre realmente essa relação da igreja, que sim, a primeira igreja primitiva, aquele ambiente, logo Cristo já tinha ido. Em Atos 1 começa a falar desse relato dessa igreja, pós a pregação de Pedro, ele fala de como era essa igreja, de como era a relação dos convertidos. Era uma igreja que tinha unidade, era uma igreja que olhava para o outro, era uma igreja que se portava com o outro, era uma igreja que entendia que ela não pode viver só para ela mesma. Que ela tem realmente que ser o oposto do que ela era, porque agora ela tem que ser diferente. Era uma igreja que tinha prazer em estar em comunhão, tinha prazer em repartir o pão. Eu acho que um momento que lembra talvez unidade é um momento muito da ceia, onde tem realmente o partir do pão, onde tem o vinho em si representando o sangue de Cristo, o pão representando o corpo de Cristo, aquele momento de comunhão. E eu lembro que muito tempo atrás, a ceia sempre era vista muito como peso, sempre era pregada para a gente, às vezes como peso, em igrejas anteriores que eu era, sempre assim: meu Deus, você pecou, se você comer isso, você vai morrer. E nunca falava sobre, beleza, temos que lembrar de Cristo, do sacrifício de Cristo, e sim, temos que ter uma mudança de vida. Mas nunca falava, opa, não só foi só para isso, Ele também fez esse sacrifício na cruz, além de nos salvar, para que nós pudéssemos ser um e glorificar o santo nome dEle. Então nesse momento, não é um momento onde você só glorifica Ele, mas é um momento onde você tem a oportunidade de ser igreja e estar em comunhão com o outro, no partir do pão em cada comunhão. E como é gratificante esse partir de pão em cada comunhão. Um exemplo mais próximo da igreja primitiva, nós vemos as células
A gente estava até falando com o Mateus, a importância de estar, quando eu olho aqui, gente, eles estavam em casa, se alegrando, compartilhando o pão, e não tem melhor exemplo disso do que a célula, onde é o espaço que você é cuidado, que você é tratado, que você é discipulado. Se você não está em célula, essa é a oportunidade de você procurar uma célula, porque esse é o melhor lugar onde realmente você vai ser cuidado, porque isso faz parte do ser igreja, isso faz parte do que é a igreja. O cuidado da célula é sim uma parte da igreja. É sim também ser igreja. Então, de repente, nesse momento que você gosta de estar aqui cultuando com os irmãos nesse templo, também é um momento que você tem que ter alegria em estar na célula. Coloque uma prioridade em estar na célula na sua vida nesse ano. Se você não está na célula, coloque um foco. Cara, eu preciso estar na célula. Porque a célula, além de eu me sentir cuidado, eu também vou me sentir como igreja. Porque talvez, eu não sei o nome de todos os adolescentes, e olha que eu conheço muita gente, e olha que tipo, eu sou muito relacional, sou muito do povão, mas eu não conheço todo mundo, e não tem como, mas através da célula você consegue se aproximar do irmão, você consegue saber que ele está com problema, você consegue lembrar que ele não está no culto hoje, você consegue lembrar que de repente o pai dele ficou desempregado, ele precisa de algo. Através da célula você consegue realmente viver uma proximidade do que é ser igreja. E quando você vem para o culto com sua célula, é uma alegria. Porque aí é só o encontro dos irmãos, é só o encontro da igreja na sua totalidade. Então, se você não está em célula, fica a dica, procure uma célula. Procure uma célula urgentemente. Léo, mas está tão chato nesse momento digital. Meu filho, se esforce e procure uma célula. Está chato? Ore para que esse momento passe. Só está chato não é o suficiente. Ore para que esse momento passe. Ore para que tudo passe, para que daqui a alguns dias nós possamos ser igreja assim presencial, nós possamos estar em comunhão com todo mundo, possamos realmente sentir o calor humano, porque eu sei que todo mundo gosta disso. Mas enquanto isso, tenha a célula de forma digital, pelo Zoom, por qualquer outra plataforma que vocês usam. Um outro ponto também é que ele perseverava nos ensinos dos apóstolos. E a célula nos ajuda também a perseverar no ensino. Porque na célula nós temos esse compartilhamento da palavra. E você pode falar, porque às vezes eu estou pregando aqui, você não pode levantar a mão para interromper. Talvez você só vai me perguntar depois no direct lá no Instagram. Ou você vai me mandar uma mensagem no meu WhatsApp. Léo, você falou uma coisa que eu não entendi. Mas na célula você pode falar, opa, ei, Abidnego, me tira essa dúvida aqui. Olha, eu não entendi isso aqui. Na célula, seu ministério é construído, seu ministério é aperfeiçoado, porque um dia você vai e você dá uma dinâmica, no outro dia você vai e você toca, você canta, no outro dia você vai e você está dando a palavra, e você cresce como igreja, porque isso, esse corpo está sustentando ao outro, está fazendo o outro crescer. Aí você vê o quão gratificante é ser igreja, estando num pequeno grupo, que parece ser tão simples, mas é muito relevante dentro do reino de Deus. Um outro ponto também é que entre eles não havia pessoas que tinham problemas, que tinham necessidades. Não haviam pessoas que estavam assim, nossa, eu tenho necessidade disso. Não havia. Porque a proximidade era tão perto, a proximidade era tão próxima que ele entendia, opa, Mateus precisa de algo, opa, José precisa de alguma coisa, opa, a Ana precisa de uma oração, opa, a família do Joaquim está divorciada, vamos orar, vamos ver o que nós podemos fazer. Porque eles sabiam o que estava acontecendo, eles entendiam o que estava acontecendo. Como de repente então, Léo, ser igreja que se está falando assim nesse ambiente que às vezes é tão grande, que tem tantos membros? Uma das facilidades é isso, é através da célula, que foi um recurso que Deus nos deu, através da célula, já facilita você ser igreja e você sentir parte da igreja. Já facilita quebrar aquela barreira de que ninguém fala com você, de que você não é bem-vindo, de que você precisa conhecer 1000 pessoas, ou que você precisa ter 1000 habilidades para as pessoas te verem. Não precisa. Você só precisa querer conhecer a Cristo. Ou você só precisa simplesmente vir. Participa de uma célula, participa do culto, venha. Porque aqui vai ter a palavra que te liberta, aqui realmente o Espírito Santo vai tocar no seu coração e você pode ser transformado se você deixar. Um outro ponto aqui, muito importante, é que igreja é ser família, é cuidado, é amor e é ser parecido com Cristo. Lembrando que nós temos também ao mesmo tempo, nesse momento de Atos, que essa igreja que se reunia de casa em casa, era a igreja também que estava sendo perseguida.
Era a igreja que ao mesmo tempo não tinha esse momento de se encontrar em grandes espaços físicos, e ela estava sendo perseguida, e nem por ser perseguida ela estava deixando de ser igreja, porque o evangelho estava sendo expandido, o evangelho estava sendo pregado, e mesmo assim ainda, por mais que tinha suas dificuldades, ela estava se reunindo ali de casa em casa, elas não perdiam a comunhão. Assim como a gente vê, ontem eu estava vendo uns vídeos e estava passando sobre portas abertas, estava passando sobre a igreja perseguida, e é muito assim, interessante quando realmente você vê esses depoimentos, esses testemunhos, porque nos motiva muito mais a ser igreja. Testemunho de irmãos que tem que fazer um sacrifício para ler uma Bíblia, fazer um sacrifício para estar em comunhão como igreja, tem que fazer um sacrifício porque esse sacrifício pode custar a morte dele e da sua família, mas mesmo assim ele se sacrifica porque ele entende que realmente vale muito a pena estar como igreja, ser igreja e pertencer à igreja de Cristo, porque ele que é a cabeça. E por esse momento de ser parecido com Cristo, em Atos também, que está lá em Atos 11, 26, você vai ver que o primeiro momento que foi chamado de cristão era porque eles eram parecidos com Cristo, é porque a igreja era parecida com Cristo. Você vê também ao mesmo tempo, nessa mesma passagem aí em Atos, você vê Estevão, um cara sensacional, que morreu, mas morreu, sabe, glorificando e cantando a Deus. Mas enquanto estava em vida, não perdeu a oportunidade de ser igreja, não perdeu a oportunidade de se envolver como igreja, de se envolver como corpo, de usar o que Deus tinha dado para ele, perdão. E um outro ponto que eu quero falar, em Efésios 1, 5, fala o seguinte, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O primeiro ponto aqui, quando nós falamos igreja, é ser família, é cuidado, é amar e é ser parecido com Cristo. Um dos primeiros pontos aqui do ser família, nós falamos agora aqui em Efésios 1:5, sobre que Deus nos predestinou para sermos filhos. Deus sempre teve o interesse que nós fizéssemos parte da família dele. E foi pelo processo de adoção que hoje nós somos filhos de Deus, que hoje nós passamos parte da família de Deus. Eu estou falando nós que entregamos a nossa vida para Cristo. E se você não entregou sua vida para Cristo hoje, você pode fazer parte da família de Deus. E vai ser muito gratificante ter você como parte da nossa família. E aqui é um ponto muito importante que nós temos que lembrar, gente, que eu gosto muito dessa questão de adoção, sempre tive interesse de adotar e tal, então eu gosto muito, a Larissa também sempre teve interesse. Então assim, tudo que você me perguntar de adoção, eu acho que eu vou saber falar para você. Eu já estou no grupo de apoio de adoção, já fiz cadastro, então assim, tudo que você me perguntar de adoção, já vi todos os vídeos do YouTube, já falei com várias outras pessoas e tal, e a gente troca muita informação sobre isso. E quando realmente teve um dos vídeos que eu vi, que uma família adotou 5 filhos. Eles já tinham 3, e eles adotaram 5 filhos. Porque eles viram que não dava para separar os irmãos. Eles adotaram 5 irmãos, eles viram que não dava para separar. E um ponto importante é que ela fala assim, realmente quando nós adotamos, nós entendemos o quão lindo é o processo de adoção de Deus conosco. Sabe, aquela criança que nasceu de outra família, aquele adolescente ou aquela criança que nasceu de outra família, que já teve outros costumes, outros comportamentos, obrigado Raquel, que teve outros costumes e outros comportamentos, e você, mesmo sabendo como ela é, mesmo olhando como ela é, você simplesmente ama, e você quer que ela seja parte da sua família. Não é a mesma coisa de tipo assim, nossa, eu gerei, não sei nem como vai ser a criança, mesmo que eu faça ultrassom aqui, não sei como vai ser, não sei como vai ser o rosto dela, eu posso imaginar, posso deduzir como vai ser, não. Ali ela já está gerada, até que eles falam o quê? Que a adoção, no sentido, primeiro o filho vem e nasce na cabeça, o filho vem e nasce na mente. Opa, beleza, eu entendo, eu quero, meu filho já está sendo gerado na mente, ele vai para o coração. Diferente da adoção fisiológica, da gestação fisiológica, que é um processo um pouco diferente. Mas não separa, continua sendo filho. E eu acho muito interessante isso quando nós vemos, Deus então nos adotou e nos fez parte da família dele. Então agora ser igreja é ser família. E na família nós temos que entender que família tem problema, gente. Hoje eu estava resolvendo alguns problemas da minha família mais cedo. Família tem problema, toda família tem problema, nenhuma família é perfeita. E esses problemas nos fazem ser quem nós somos.
Porque você tem um pouquinho da sua família, você tem um pouquinho do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Você tem um pouquinho de cada um. E quando ainda se afasta, você sente falta. Porque é a família. E essa família que tem, às vezes, tem seus conflitos, tem seus atritos, essa família nos faz crescer. Essa família nos fortalece, essa família molda o nosso caráter. E por mais problemas que tem, no final o que sobra? A família. Por mais situações difíceis que tem, no final sobra a família. Eu fazia muito visita no presídio. Gente, sempre quem está lá presente, a família. Entre parênteses, a mãe é assim, top 1 da família, que sempre está. A família você sempre pode contar. E ser igreja é isso, ser igreja é um lugar que você está, onde você pode contar com seus irmãos, onde você sempre pode contar com o outro, porque ele vai estar sempre presente para te ajudar. E se ele não está presente para te ajudar, é porque ainda ele não entendeu o que é ser família. Então você precisa ensinar ele o que é ser família. Estar presente para ajudar não quer dizer que ele vai te ajudar sempre no sentido assim, cara, eu preciso agora de dinheiro, talvez ele não tenha um dinheiro, mas ele vai orar por você, ele vai te dar um conselho. Cara, eu preciso de X coisa, talvez ele não consiga te dar, mas ele vai te direcionar, ele vai encaminhar para alguém, ele vai ver o que ele pode fazer. Porque isso é ser família. E isso é fazer parte da família. Eu lembro que teve uma época que, sim, eu passei umas complicaçõezinhas, assim, questões financeiras, passei umas complicaçõezinhas, eu achei muito interessante, assim, uma época atrás, que o Ministério de Louvor aqui, que acabou de cantar, ele é muito grande. Eu acho que ele é um dos ministérios maiores que já existe. Ele é muito grande, então ele tem quase 40 pessoas. E teve um exato momento, acho que uns 2, 3 anos atrás, não sei, teve um determinado momento que tipo, eu estava passando um momento bem delicado e financeiramente, e eu lembro assim, minha casa sempre teve cheia, eu sempre gostei de levar gente, mesmo quando eu morava em República. Hoje, a minha casa também assim, sempre recebe gente, sempre está de portas abertas para receber gente e tal. A gente tem meio que esse imã de anfitrião, a gente tem. Matheus vai ficar falando que tem que agendar para ir na minha casa. Mas, voltando aqui, e nisso, a galera tinha ido lá em casa para almoçar e tal. Final de semana, então, sempre tinha uma circulação grande lá em casa. Tinha ido lá em casa para almoçar, gente, e eu tinha feito a última porção de arroz. Mas eu não falei para ninguém que eu tinha feito a última porção de arroz, só fiz. E eu achei engraçado que um dos meninos, assim, falou, nossa, Léo, fez pouco arroz e tal. Eu falei, meu Deus, é porque não sabe que era o pouco que tinha, só era esse. E beleza, deu para todo mundo, Deus sempre vai multiplicando, deu para todo mundo, multiplicou o pão, todo mundo comeu, beleza, sobrou e tal. E eu fui para o ensaio, foi antes do ensaio, eu fui para o ensaio. E chegou no ensaio, a gente ainda estava na casa antiga, estava na garagem ainda. Chegou no ensaio lá, fomos orar e tal, depois do ensaio, ensaiamos, fomos para o discipulado, devocional, perdão. E no devocional, naquele momento lá, na hora que foi orar, aí falaram que queriam orar por mim. Ok, beleza, não rejeito oração. Fui lá, beleza, ajoelhei lá. Gente, quando eu abri o olho, a galera tinha levado tanta coisa de comida, tinha levado tudo que você imaginar, tipo assim, de comida mesmo, de alimentos e tal, alimentos não perecíveis, tinha levado tudo. Além dos alimentos e tal, que eles levaram tudo que você imaginar, eles ainda levaram dinheiro. Eu lembro que eles colocaram no meu bolso, que eu nem vi, assim, eles colocaram no meu bolso, levaram dinheiro ainda. Eu lembro que deu para fazer tanta coisa, deu para pagar aluguel, deu para fazer 1000 coisas. E eu vi assim, eu falei, Jesus, isso é ser família, isso é ser igreja. E sabe o que foi interessante? Porque eu não falei para eles nem sabiam que eu estava passando por essa situação, eu nem expressei nada para eles, não falei e tal. E tipo, é muito difícil até você me ver ir triste para um lugar. E eu cheguei lá zoando, brincando, como eu sempre faço no ensaio. E eu fui totalmente surpreendido, porque ali a igreja se manifestou como igreja. E entendeu, o irmão precisa de algo. Então se o irmão precisa de algo, eu como igreja vou ajudar. E eles se juntaram como igreja e me ajudaram. E isso é ser família, que nós entendemos, o irmão precisa, o irmão está precisando disso, o irmão está precisando de oração, o irmão está precisando do conselho, está precisando de um cuidado. E isso é muito importante, nós entendemos que nós precisamos como igreja ser família. Principalmente nos dias de hoje, no dia de hoje onde realmente parece que literalmente o amor de muitos se esfriou, onde parece que a vida está meio que banalizada, parece que não vale nada a vida do outro, onde parece que quanto mais você ridiculariza outra pessoa é melhor, onde parece que assim, morreu, você está tirando selfie da pessoa que morreu, você está fazendo vídeo e colocando no YouTube, não está nem pedindo socorro. Nesse momento,
você vir para a igreja, você vir para esse espaço, e você se encontrar com a igreja, entender que essa igreja, ela te dá o suporte, ela te dá o cuidado, e você se sente igreja, é muito bom. É muito bom. Porque esse ambiente igreja, esse encontro dos irmãos, essa eclésia, essa reunião dos irmãos, ela tem que ser totalmente diferente do ambiente lá fora. Porque se ela for igual ao ambiente lá fora, nós não estamos sendo igreja. Nós estamos sendo uma aglomeração desnecessária no ambiente. Nós precisamos ser uma igreja relevante. E mais do que nunca, precisamos realmente entender que precisamos ser uma igreja relevante, uma igreja que é parecida com Cristo, uma igreja que é família, uma igreja que mostra cuidado. Falando cuidado, nós voltamos de novo para a célula. Em Mateus 28, que você já sabe, que fala sobre a grande comissão, um dos pontos principais é que ele fala sobre fazer discípulos, sobre discipular. E é muito importante isso, nós entendermos que a igreja precisa cuidar um dos outros, porque o discipulado é uma ordenança, nós precisamos cuidar um dos outros. Não faz sentido ter uma igreja sem discipulado. Se você tem um avivamento e não tem um discipulado, esse avivamento vai durar uma semana, um mês, vai ser um fogo de palha. Não adianta nada lotar estádio se não tem um discipulado, se não tem um cuidado. É lotação desnecessária. Porque nós precisamos entender que mais do que realmente, beleza, juntar aglomeração, é muito importante ter um cuidado. Cuidado com a quantidade, se você não dá conta. Porque é mais importante, antes de pensar na quantidade, é pensar se você tem a capacidade para cuidar da quantidade que você tem. É muito importante isso. Não é simplesmente colocar uma placa e abrir um espaço. É você entender que foi te dado uma responsabilidade, você tem que cuidar daqueles que são seus. E agora nós temos a célula, que a célula é um ambiente onde você pode ser cuidado, porque tem um líder de célula, e esse líder de célula ele é cuidado pelo supervisor, que é cuidado pelo superintendente, pelo pastor de área, assim, vai um direct, pode me mandar uma mensagem no Instagram, fala, Léo, eu não sou cuidado, cuida de mim, pode mandar, não tem problema nenhum. Porque com certeza eu vou ter um prazer de cuidar de você. Eu amo fazer isso, eu nasci para isso, e é muito importante fazer isso. Então, por mais que Jesus estava com aquela aglomeração, com aquela multidão, ele tinha os seus que ele cuidava. Ele cuidava dos seus, para que os seus pudessem cuidar de outros e cuidar de outros. E a igreja veio a ser o que é hoje. Porque existia um cuidado inicial. Existia um cuidado, existia uma proteção. Opa, vamos lá. Opa, você chegou agora, seu novo convertido. Eu não posso te dar um mingau de fubá agora. Vamos lá. Vou ter cuidado, vamos lá agora. Opa, você já está há muito tempo aqui, ó. Você já está maduro, cadê a maturidade cristã? Cadê as raízes profundas sendo criadas? Porque esse cuidado, esse discipulado faz você ter raízes profundas. E quando você tem raízes profundas no ministério, quando você é uma igreja que tem raízes profundas, não é qualquer vento de doutrina que te tira da presença do Senhor. Não é qualquer mimimi que te tira da presença do Senhor. Não é qualquer discussão que te tira da presença do Senhor, porque você tem raízes profundas, firmadas em Deus, firmadas na videira que é Cristo Jesus. Então, por favor, busque ser cuidado, busque ser acompanhado. O discipulado nunca foi tão importante, gente. Nunca foi tão importante. Precisamos sim fazer o discipulado, porque isso é ser igreja. O cuidado faz parte do ser igreja. A família cuida um do outro, a família se importa com o outro. Um outro ponto é que em Tiago, sobre o amor, Tiago 1:27. Tiago 1:27 fala sobre o cuidado do órfão e da viúva. O quão é importante nós, como igreja, termos cuidados do órfão e da viúva. Como igreja, realmente se importar com o outro. Como igreja, se engajar em se envolver nas causas sociais, porque isso também é ser igreja. Tiago 1:27 fala o seguinte: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo aguardar-se incontaminando do mundo. E ao mesmo tempo, Tiago 2:1 fala o seguinte: meus irmãos, não tenhas a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas.
Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos e trajes de luxo, e entrar também algum outro pobre, andrajoso, e tardardes com deficiência o que tem os trajes de luxo, e lhe dissertes, tu, fica ali em pé, ou assenta-se aqui embaixo, do estrado dos meus pés. Então fizertes distinção entre vós mesmos, e não vos tornardes juízo, tomando de perversos pensamentos? Gente, tanto em Tiago 2:1, quanto em Tiago 1:27, primeiro, ele traz o ponto de, ser igreja é nós cuidar dos órfãos e das viúvas é papel da igreja. O papel social é da igreja. Por isso que quando você é igreja e tem vários dons, é muito importante realmente nós como igreja fortalecer o dom de cada um. E ser igreja. É importante pensar, tem uma viúva, tem uma mãe solteira que o pai já saiu de casa há muito tempo. Também de repente tem um pai solteiro que está tendo dificuldade para cuidar da sua filha. Tem órfãos que precisam ser adotados. Essa semana eu liguei para um determinado lugar e falando sobre algumas adolescentes e crianças que estavam no processo de adoção. E é muito triste quando você vê a seguinte fala: eu não quero ser adotado, eu não quero mais ser adotado. A gente tem um projeto Brothers que funcionava antes da pandemia, que a gente ia numa casa de acolhimento, que vocês conhecem como abrigo, e a gente ia lá e lá era só adolescente. E a gente sabe que depois de 18 não pode mais ficar na instituição e tal, mesmo que a instituição ainda tenta dar uma ajudada e tal. Gente, como é triste ouvir essa fala que eles não querem mais ser adotados. Se a igreja começasse a agir como igreja, não teria orfanato, não teria abrigo. Porque a quantidade de gente, de famílias que tem na igreja, gente, é o suficiente para adotar, assim, todos os órfãos do mundo todo. Pare de querer pegar uma pequena história e colocar como meta da sua vida. Não, porque fulano adotou e deu 1000 problemas. Tá, mas quantas pessoas adotaram e foi muito bênção para ela? Assim também, quantos filhos também já mataram pais e eram filhos de sangue? E por que tem que fazer uma distinção? Dentro também, Tiago falou, dentro da igreja não é momento que você tem que separar, dar espaço para o rico e o pobre ficar de lado. Não, dentro da igreja não é isso. Se tem, você denuncia, porque você é igreja. Ô irmão, não faça isso. Ele é nosso irmão também. Só porque ele veio de carro e o outro veio a pé, não, ele é nosso irmão. Deixa ele sentar aqui, porque o que veio a pé chegou primeiro, então vamos dar honra para o que chegou primeiro. Infelizmente, o que chegou de carro tem que aprender a ter disciplina e chegar mais cedo para sentar. Isso é ser igreja, você tem um olhar para os dois lados e ter equilíbrio, não ter esse olhar de julgamento. E entender o quão importante é ser igreja. E um outro ponto é que, em João 13:34, fala que nós precisamos amar uns aos outros como Deus nos amou, e isso é muito importante. E um outro ponto é que igreja é pertencer ao corpo onde Cristo é a cabeça. Em Efésios 1:22-23 fala que Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça desse corpo que é a igreja. E nós temos que entender que esse corpo, que é a igreja, ele é controlado pela cabeça. E a cabeça, gente, todo mundo sabe que ela controla o corpo todo, porque ela tem o cérebro, o cerebelo, o hipotálamo, controla o corpo todo. Sem ela não tem como ter um funcionamento. E não tem como um membro vir querer se controlar sozinho, porque ele faz parte do corpo. E como ele faz parte do corpo, ele precisa entender que ele é corpo. E se um membro ainda querer crescer de forma desgovernada, dá problema. Traz um desequilíbrio para o corpo, traz problemas para o corpo. Então você precisa entender que beleza, se eu fui chamado para ser dedo, glória a Deus que eu sou dedo. Em Romanos, ainda no Romanos 12, a partir do versículo 3, se eu não me engano, vai começar a falar sobre a questão dos dons, que Deus distribui dons conforme a sua graça. Uns têm mais, outros têm menos, mas foi conforme Ele quis distribuir. E isso é motivo de alegria se meu irmão canta, dança e prega, ou se o outro só prega, ou se o outro só recebe as pessoas, ou se o outro só vai lá fazer visitas. É motivo de alegria porque esse corpo diversificado é que faz ser a família, é que faz ser essa igreja, e essa igreja em movimento, e essa igreja que é relevante, porque a igreja ela tem que estar em movimento, ela tem que ser relevante, por isso que é preciso sim uma pessoa que tem um olhar social, por isso que é preciso sim uma pessoa que tem esse olhar artístico, por isso que é preciso sim uma pessoa que tem um olhar para o outro, que quer receber o outro quando chega, vem cá, deixa eu te dar um abraço, seja bem-vindo na família de Cristo, por isso que tem que ser assim a pessoa da diaconia, da consolidação, porque isso faz parte do corpo, isso é ser igreja.
e o corpo ele sente. Não vai dar para ler tudo porque eu tenho praticamente 2 minutos, mas em 1 Coríntios 12, de 12 a 13, vai falar sobre isso, que nós somos um corpo. E o corpo é composto de muitos membros. E esses membros têm uma função devida para que ele funcione. Um outro ponto é que o corpo, ele cuida do outro, ele entende que realmente tudo que faz, por mais que cada um tenha um dom diferente, nós unimos tudo aqui para glorificar a Deus. Nós unimos tudo aqui para que o nome de Deus seja glorificado. Antes de começar, a gente estava orando com toda a equipe que está dando suporte para esse culto. E como é importante ter eles, como é importante ter a galera da mídia, da comunicação, da diaconia, todas as equipes, como é importante ter todas as equipes. Porque isso faz com que você consiga ouvir essa palavra, com que você consiga ser ministrado. E isso é ser corpo. Dons diferentes, mas que estão se unindo para que o nome de Deus seja glorificado. Ser igreja é glorificar o nome de Deus. Ser igreja também é exaltar o nome de Deus. É você entender que com um só corpo, em uma só unidade, você consegue glorificar o nome de Deus. Esse Deus que nós falamos que é Jesus, esse Cristo Salvador, que morreu por nós para que nós sejamos um. Em Mateus 5, 13 a 14, fala sobre que esse corpo também ele é sal, ele é luz. Que esse corpo ele não se corrompe com o mundo, mas ele faz a diferença no mundo, por isso que ele é sal, por isso que ele é luz, porque onde ele vai ele ilumina, ele faz a diferença. Onde ele vai ele coloca um sabor, ele coloca um tempero, as pessoas sabem que a essência de Cristo está ali, porque a igreja chegou e a essência de Cristo está ali. Opa, cara, você é diferente, por quê? Porque eu sou sal e luz, porque eu tenho um Deus na minha vida, e sim, por eu ter Deus na minha vida, eu tenho que ser relevante por onde eu for. E quando a igreja se reúne, realmente as portas do inferno não prevalecem contra ela. Quando a igreja entende o que é ser um, entende o que é ter unidade, entende o que é viver como igreja. Em Romanos, para encerrar que meu tempo já acabou. Em Romanos 14, 17... fala o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. O corpo de Cristo precisa entender que ele foi feito para expandir o reino. A igreja precisa entender que ela foi feita para expandir o reino. Então é muito importante sim, você tem um olhar sim para a viúva, você tem um olhar para o órfão, você tem um olhar para a criança que é violentada. É importante sim não só você postar, é importante sim você não só fingir que gosta, ou fingir que está participando, ou fingir que está envolvido, mas você fazer. Sabe, eu acho que chegou o tempo da igreja parar de falar tanto e fazer mais. Vamos para as práticas, vamos para atitudes práticas. Eu achei engraçado que esses dias nós tivemos a oportunidade aqui na Lagoinha de fazer um bate-papo sobre racismo. E nós falamos principalmente no viés, um dos pontos que teve no culto da juventude, domingo retrasado, nós falamos sobre o viés do amor, através do amor que nós podemos também combater o racismo. E quantas pessoas falaram, nossa, que legal, sensacional e tal. Gente, na verdade, não era nem para, assim, era para todas as igrejas já estar falando disso. Na verdade, não era para estar falando agora, já era para estar falando há muito tempo. Porque isso existe há muito tempo. Esse racismo estrutural já existe há muito tempo. Essa problemática já existe há muito tempo, como várias outras. Como a mãe solteira que tem dificuldade, e às vezes tem dificuldade até no conceito família, porque o filho tem que estar lá na escola toda vez com o dia dos pais, e ele não sabe nem quem é o pai, porque o pai já saiu há muito tempo e deixou a mãe batalhando, sofrendo, e às vezes tem que deixar o filho em casa sozinho. Como pessoas que entram em vários relacionamentos abusivos, e às vezes a igreja se cala, ou a igreja fala bem assim, não, continua casado, porque não pode divorciar, então continua casado, continua apanhando, continua indo para a morte. Por quê? Porque a igreja se cala muito. Quantas pessoas quiseram fazer algumas denúncias em várias igrejas, igreja que eu falo no sentido nós, igreja, e nós nos calamos, ou nós falamos, não, vai escandalizar, não, deixa isso aqui, não. Quantas denúncias agora de pastores que estão abusando dos seus membros, isso não é ser igreja, isso é ser qualquer coisa menos igreja. Quando nós entendemos que realmente Cristo é a cabeça, quando nós entendemos realmente que ser igreja é sair para fora, e é pensar no outro, eu pensar no outro que está comigo como igreja, mas eu pensar no outro também que está lá fora e precisa ser alcançado por Cristo.
Eu pensar também nas dores e questionamentos do outro que também precisa de Cristo. E isso faz minha vida ter muito mais sentido do que simplesmente vir para a igreja e esquentar banco na igreja, ou vir para a igreja só por vir, ou vir para a igreja por movimento de rolê. Porque rolê vai para boate, vai para qualquer lugar. Porque a igreja é ser algo relevante. Igreja é entender que Cristo como cabeça, Ele me direciona a fazer as coisas que Ele faz. Ele me faz eu ser parecido com Ele. Ele me faz eu querer mostrar quem Ele é para o outro que não conhece Ele. Talvez você passou muito tempo iludido dentro de várias igrejas. Talvez te apresentaram deuses totalmente diferentes. Mas eu quero falar que o Deus que morreu por você é o mesmo Deus que foi o Deus de ontem, hoje e eternamente. É um Deus que não muda, é um Deus imutável. E é um Deus que entregou o seu Filho para que você fizesse parte da família dele. E é um Deus que se alegra quando você se entrega para Ele e fala: opa, Deus, eu quero fazer parte da sua família. Me dá a oportunidade, me dá esse privilégio de fazer parte da sua família. E você como igreja agora, você começa a entender, você começa a olhar para o outro com o olhar de Cristo, você começa a ser o braço de Cristo, a voz, os pés, você começa a ir em lugares inalcançáveis. Você começa a entender que não vale a pena só, eu não posso pensar só em evangelizar, mas o que eu vou fazer depois dessa evangelização com aquela pessoa? Você começa a ver que realmente vale a pena partir o pão e que é prazeroso estar com meus irmãos. Não tem sido fácil ser igreja, tem sido uma missão muito difícil. Principalmente quando a gente olha várias circunstâncias de igreja, a gente fala: meu Deus, volta logo que seria muito melhor. Mas não perca a esperança de ser igreja, porque o cabeça da igreja é Cristo. E só de o cabeça da igreja ser Cristo é o suficiente para você continuar perseverando em ser igreja e fazer a diferença onde você estiver. Os meninos vão estar adorando e a gente vai estar orando agora. E se você quiser entregar sua vida para Jesus, essa oportunidade. Eles não vão nem cantar a música toda, eles só vão cantar um pedaço da música. E a oportunidade de você abaixar a sua cabeça onde você está. Talvez até de você abraçar a sua família, porque em casa você pode abraçar a sua família. Ou olhar para o seu pai e falar: opa, vamos ser família. Para sua mãe, vamos ser família. De repente essa é a hora de você mandar uma mensagem para o seu amigo e falar: opa, eu te amo, você é importante, você faz tanta falta. Nossa, eu lembrei que antes da pandemia você já estava tão distante. Sabe, que você realmente volte a ser igreja. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória
Deus, obrigado por esse culto. Nós te damos graça por esse culto, te damos graça por essa palavra, te damos graça por tudo que foi feito e falado nessa noite. Deus, venha, Pai, alcançando cada coração, Pai. Senhor, aquelas vidas, Pai, que querem voltar para Ti, Pai, que o Senhor vá de encontro a cada vida. Aquelas vidas que querem se entregar para Ti, que o Senhor vá de encontro em cada casa, em cada lar, em cada bairro, em cada comunidade, que o Senhor vá de encontro. Pai, que cada vez mais o Senhor possa nos despertar ser igreja. E cada vez mais nós possamos realmente, Pai, sermos uma igreja relevante, aprendermos a ser igreja. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Boa noite, fique com Deus, até semana que vem, que Deus te abençoe e até o próximo culto. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, as ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todos.